Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 4, de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Andavam por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O chamado de Jesus. Assim que João foi preso, Jesus se colocou a caminho e foi fazer a sua missão. O profeta, o grande profeta do Antigo e do Novo Testamento, João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, estava preso. Então Jesus ele começou a sua missão. Começou chamando os discípulos. E os discípulos imediatamente largaram tudo que estavam fazendo e seguiram Jesus. Nós hoje somos chamados a ser pescadores de homens e mulheres, almas para o reino de Deus. Assim como os discípulos foram chamados, hoje nós que somos discípulos também somos chamados a salvar muita gente, salvar muitas almas, a jogar as redes nas águas mais profundas. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama, e a nossa atitude tem que ser de imediatamente seguir Jesus, ser o discípulo e a discípula que vai levar a palavra aos quatro cantos do mundo. Tendo sempre muita sabedoria, pedindo ao Espírito Santo muita sabedoria, que largar tudo e seguir Jesus Cristo não quer dizer que nós temos que deixar tudo. Quer dizer que nós temos que nos esforçar ao máximo para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Evangelizar com sabedoria, em primeiro lugar na nossa casa, com a nossa própria vida, mostrando para os nossos que nós somos verdadeiramente convertidos e estamos lutando sim para fazer a vontade de Deus, para que eles possam sentir também essa vontade de fazer a vontade de Deus. O discípulo segue os ensinamentos do seu mestre, do nosso mestre Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Dar testemunho com a nossa própria vida, assim como nosso Senhor deu testemunho na própria vida. Tudo que Ele fazia era para dar testemunho. Nós também temos que ser assim. Somos discípulos chamados, discípulos amados do Senhor. Que possamos nos colocar verdadeiramente a serviço, sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê muita sabedoria
para colocar essa missão em prática. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.